pelo fato de jogar em casa, com o apoio da sua torcida, né, com o apoio da sua massa, expectativa de casa cheia, o Vila Nova tem ou não mais condições de vitória do que a equipe atleticana? O que você pensa, Matheus? Cara, eu acho que o Vila Nova tem totais condições de vencer a partida. Se a gente for analisar time por time, jogador por jogador, pra mim o Vila Nova é melhor. Vive uma fase péssima, fez uma escolha ruim de treinador, mas individualmente falando, o Vila Nova pra mim tem mais time do que a equipe do Atlético. E se tratando de clássico também, o Vila Nova vem jogando bem os clássicos, né? Faz jogos ruins contra equipes menores no próprio campeonato, mas quando é clássico, joga, né? Morde a grama, briga, luta, todo mundo quer jogar e aí acaba conquistando o resultado também. Eu acredito muito que o Vila Nova vai fazer o resultado diante do Atlético, mas aí depois, quando for jogar contra a equipe do Operário, né, que é o jogo seguinte, aí deve tomar uma cocada do Operário. É assim que eu penso. Muito bem, 1h46 da tarde, 1h46 agora. Atenção, meus amigos, a Papelaria Tributária tem 4 décadas de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar o seu local de trabalho. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Hipersaldão do Grupo Moreira está de volta neste finalzinho de mês para salvar quem está apertado e precisa fazer as compras do mercado. Mas corra, são só 3 dias de hiperofertas nas 6 lojas Moreira. Aproveite. Hiper Moreira, gente da gente. 100% goiano. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet. 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. E da Nove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Ô, Maestro Tim, para você... mesmo vivendo um momento melhor, o jogo não é na casa do Atlético, o jogo é na casa do Vila, onde o Vila normalmente é muito forte. Não tem sido nessa Série B por uma questão momentânea, uma questão pontual. Mas o Vila não perdeu clássicos ainda nessa temporada. São 4 partidas contra o Goiás, 2 vitórias, 2 empates, e o jogo contra o Atlético, vitória na casa atleticana, pelo placar de 3-1. Pela pressão, pela cobrança, o Oba totalmente lotado. Por conta de tudo isso que a gente tem citado aqui, mesmo o Atlético estando na frente na tabela de classificação, você vê o Vila Nova com mais condições de vitória ou de fato é um jogo equilibradíssimo amanhã, 4 da tarde, 14ª rodada da Série B, Maestro? Eu vejo um jogo equilibrado, mas se a gente for colocar em termos de favoritismo, eu ainda dou o favoritismo pequeno pro Atlético. Porque por tudo isso que você falou, vive um momento melhor, é um time mais equilibrado nesse momento, o Vila tá com muitos problemas, né? Problemas ali que 5 jogos sem vencer, não encaixou o trabalho do Luizinho, jogadores que deixaram de render, tem essa ainda desconfiança em cima de quem vai poder jogar e quem não vai devido às lesões. Então eu vejo um Vila com muito mais problemas, joga dentro do Oba, onde ele é forte, não foi forte nas últimas 2 vezes que jogou lá porque perdeu pro Novo Horizontino, para o América Mineiro, mas normalmente o Vila tem essa força, tem a postura do torcedor, acredito que o torcedor vilanovense vai apoiar o Vila, principalmente no início do jogo, aí vai depender do desempenho dos jogadores. Até acredito que os jogadores do Vila Nova vão procurar correr mais, se entregar mais dentro de campo, por ser um clássico, por ser dentro do Oba, diferente do que eles fizeram nas últimas rodadas, aí, onde o Vila sempre foi derrotado. Mas eu vejo que o momento do Atlético é bem mais tranquilo, até para escalação. Se você pegar o Fábio Matias, ele tem condições de escalar o que ele tem de melhor. Ele tem praticamente todo o elenco ali nas suas mãos, à disposição, jogadores que começaram a aparecer. No último jogo foi 2 gols de atacantes, Caio Dantas e Sandro Lima. O Shailon vem crescendo, tem ainda o Haldner, que é um jogador para mim importantíssimo, que vai fazer sua despedida, mas vai jogar o clássico. Então eu vejo que o momento do Atlético ele é melhor do que o Vila Nova. O Vila tem boas peças que não vem rendendo, e pro Vila vencer, para mim vai ser fundamental que essas peças importantes, principalmente do ataque, aí eu falo de um Parede, falo de uma volta do Igor Henrique, se jogar ajuda bastante, como que vai ser o desempenho do Jean Mota e principalmente como que vai ser o desempenho do sistema defensivo do Vila Nova. Foi a segurança que o Vila teve em boa parte da temporada, no Campeonato Goiano, no início do Brasileiro, foi o seu sistema defensivo, que vem falhando muito. E agora perdeu o Chapo, tem a volta do Panhussá, mas quem que vai ser o zagueiro ao lado do Panhussá? O Alisson
Maia vai ter condições de jogo, se não vai jogar o garoto Everton, que jogou lá diante da equipe do Amazonas, então tem muitas incertezas ainda, e eu vejo por tudo isso um pequeno favoritismo pelo Atlético, que é um time mais tranquilo no momento. 1h50 agora, debate das ceras da Band News, oferecimento Hiper Moreira. 3 dias de mega ofertas para você aproveitar. Ele voltou com tudo, hiper saldão do nosso Grupo Moreira, gente da gente 100% goiano. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Festival de ofertas na Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. E da Nove Restaurante, a comida caseira mais gostosa de Goiânia. Avenida Tocantins, setor aeroporto. Da Nove Restaurante, experimente sem moderação. Mandar um abraço aqui para um amigo de todos nós, o Fabrício, lá da Albino Construtora. Grande Fabrício. Só que, cara, o Fabrício aqui tá me enchendo o saco, bicho. Por quê? Fabrício é dragão, né? Falando de onde que eu tô tirando que o Vila vai ganhar do Atlético. Ô Fabrício, lindão. Acabou com você, né, Matheus? Não, e ele tá me desafiando aqui com 10 cestas básicas. Lindo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou olhar pra câmera. Ô Fabrício, na moral, te dou até o empate. Que é isso, gente? Cuidado, não vem com cuidado, não. Que é isso, gente? Cuidado, velho. Muito. Te dou o empate, lindão. Que Pode isso? ser? Assim Fechou? que é bom. Assim Matheus tá confiante, hein? Ah, cuidado, meu. O torcedor tem que ter esse ânimo mesmo. Não, mas eu vou te contar uma coisa aqui. O Matheus, ele tá na linha da irresponsabilidade. Por quê? Ele passou da não? confiança, ele tá na linha da irresponsabilidade. Você tá dando um empate. Tô dando empate, tá ao vivo aqui, tô dando empate. Viu, Fabrício? Lindão. Não me desafia não, tá, bebê? 10 cestas? 10 cesta básica. Que coisa linda, hein? Bom? Não, parabéns. Isso é bom pra rivalidade. Parabéns Mateus pela corajoso. coragem dos dois, mas Coragem assim... onde? É confiança, meu amigo. Cuidado. Tá, mas o que o moço. Vila tem feito pra te Que dar essa isso, confiança é toda? mesmo, É isso que eu te pergunto. O Mas que o Vila tem você não prestou produzido atenção no meu nessa Série B? comentário, não? Prestei atenção, mas eu discordo de praticamente tudo que você falou. Fator ué. clássico, o Vila O momento aprendeu a do Vila jogar, é né? horroroso, Matheus. Não, o Matheus tá apostando em peças que não vem jogando bem. Pelo que ele falou, foi isso. Assim, Vila o aprendeu elenco a do jogar Vila, o time do clássicos e E Vila. assim, né? Tim, às vezes no futebol você tem, você pega aí um período curto, sei lá, de uma semana, 2 jogos, esses jogadores do Vila não estão jogando nada há 38 dias. São 6 derrotas consecutivas na competição. 6 derrotas consecutivas, na competição 5 derrotas e uma consecutivas na Copa do Brasil. e 6 com o Fez um Cruzeiro. gol, sofreu 8. Então assim, cara, a defesa do por isso Vila tá mesmo, em é mais um frangalhos. motivo. Ele não vai ficar 37, 38, 40 O Matheus tá dias, acreditando não. que vai acabar esse momento ruim de instabilidade do Vila no Clássico. Não, vocês não prestam... Não, você falou que vai depois volta ao Perde normal. pro cara. Operário, depois é. vai tomar uma cocada do Operário. Assim, eu- O clássico é diferente. Tá tirando só porque é o clássico, né? Você tá Não, e o Vila, confiante. com Não, essa e gestão detalhe, não tô menosprezando o Atlético, de maneira alguma. Sim. Mas é porque o Vila, quando é clássico, ele joga. com o Hugo, ele aprendeu a jogar clássico, né? É fato isso. Mas é bom lembrar que esse ano contra o Atlético foi só um. Foi só um. Na 4ª rodada do Campeonato Goiano, lá no início do ano ainda, ganhou com autoridade dentro do Antônio Ascioli, fez um primeiro tempo magnífico, né? Aquele dia ali, e o meio campo do Vila aquele dia foi Arilson, Igor Henrique e Diego Torres. Né? Só tá o Igor Henrique aí, né? E o Urso Diego tava Torres no já saiu, jogo. o Urso fez um golaço lá, né? É, então assim, tem toda uma situação. Mas eu vejo um jogo equilibrado, mas é bom ter esse tipo de situação aí, ó. Pra mim- O Matheus confiante, o Fabrício confiante no Atlético, o Clássico é isso mesmo, o Clássico tem que ter essa rivalidade aí. Exatamente. Eu vejo, Tim, um equilíbrio muito grande no jogo de amanhã. Um Vila querendo dar a volta, um Luizinho, até que na sua entrevista nesse pré-jogo, ele usou o termo 45 pontos várias vezes, né? Que aumentou a fasquia o ano passado. Quando o Vila atingiu esses 45, faltando 10, 13 rodadas, 11, né? 11 rodadas. Então, assim, ele traz à tona um número que é o primeiro objetivo do Vila, mas também sem tirar o otimismo do torcedor. Ele deu e tirou, mas o objetivo, claro, tem que ser esse, 45 pontos, e é o que tem que passar pra fora. O que vier depois, meu amigo, é lucro, digamos assim. O Vila aumentou essa fasquia devido a 2023, 2024, um início muito bom. O fator casa vem de 2 momentos ruins, principalmente na mão do senhor Luizinho Lopes. 5 gols nos últimos 2 jogos, algo que com o Lacerda não se via até o momento. Mas eu vejo que o Atlético tá chegando num momento melhor. O Atlético sabia da importância dessas 4, 5 rodadas, que era fundamental para ser relançado na competição. Vence um jogo contra o Atlético Paranaense fora, te dá mais moral, empata com um bom Coritiba, consegue vencer aí meios à dificuldade, mas vai fortalecendo o grupo, não toma gol, o sistema defensivo
já tá se encontrando. Fábio Matias vai ganhando confiança, vai tendo credibilidade no seu trabalho visto pelo Adson. Então, assim, isso tudo vai motivando. E amanhã eu vejo que, mesmo sendo fora de casa no Oba, onde o Vila é muito forte ainda, um leve favoritismo ao Atlético eu daria. E olha que eu sou um dos mais críticos em relação ao Atlético. Aqui discordo veemente várias vezes do Thiago Menezes em relação a isso, mas eu vejo que amanhã, pra mim, o leve favoritismo eu daria pro Atlético. Você não tem discordado de mim, você tem discordado da realidade, da lógica e da matemática, porque a matemática tem concordado com tudo que eu tenho falado aqui do Atlético. Cuidado. E eu vou te contar uma coisa aqui. Nossa, o Thiago tá falando de um jeito que o Atlético tá uma máquina de jogar bola. Infelizmente, nessa eu tô do lado do Danilo Dias aqui. Eu fechei com o Danilo. Gente, cara, eu pra vejo mim, que pra mim o jogo não tem favorito. Mas se eu tivesse que dar favoritismo... favoritismo no Atlético. Eu daria pro Atlético. Favoritismo, porque pra mim o desempenho do Vila, Matheus, pra mim vai passar muito... O Vila pegou, o América tomou de 3 no Oba. Mas o Matheus tá levando a linha, do clássico, que é um jogo diferente. Realmente tem uma atmosfera diferente. Mas pra mim o desempenho do Vila vai passar por muito pelo trabalho do Luizinho. Primeiro, o trabalho dele, quando eu falo, é o que ele vai conseguir extrair dos jogadores diferente do que ele não conseguiu até agora, porque ele não conseguiu extrair nada, porque foram 2 derrotas realmente muito ruins que o Vila teve sob o comando do Luizinho. O que ele vai conseguir de diferente, fazer com que esses jogadores realmente tenham uma entrega diferente, um comprometimento diferente. Eu vejo que o próprio clássico em si vai cobrar dos jogadores essa entrega maior, né? E pra mim também vai passar em cima da própria escalação que o Luizinho vai colocar em campo. Quem que ele vai ter em mãos pra colocar, quem que vai ser a dupla de zaga do Vila Nova, vai ter Maia e Painhussá, aí já fica uma dupla de zaga bem mais forte, né? Agora, se não tiver o Maia, já perdeu o Chapo, vai jogar o garoto Everton, vai improvisar alguém ali. É bom lembrar que o ano passado, com o Luizinho, o Ralf jogou de zagueiro várias vezes, o próprio Formiga pode ser improvisado ali, colocar o garoto Igor na lateral esquerda, e o meio campo dele, quem que vai ser? Quem que vai ser o primeiro volante? Vai apostar mais uma vez no João Vieira? Vai entrar com o Mitkov? Ou vai colocar um meio campo mais leve, com o Igor Henrique, com o Jean Mota, né? Então, assim, vai passar muito por essas situações de escalação do Luizinho e o que ele vai conseguir de diferente que ele não conseguiu até agora de trazer, de tirar desses jogadores do Vila. Ele vai conseguir extrair alguma Justamente, coisa, né? Porque eu vejo o Atlético mais tranquilo. O Atlético passou pelo momento de instabilidade, agora vem numa crescente. Então joga mais leve, tem essa situação favorável a ele. O Fábio Matias já tem um time base pronto, já tem peças que estão começando a aparecer um pouco mais, estão começando a crescer. Se tiver a volta do Marcelinho, já ajuda muito na parte ofensiva. O Maia tá fora, né? Então, o Adson Maia. O Maia tá fora, né? Então, pra mim é um problema. O Maia e também o Arilson. O Arilson já tinha falado, agora o Igor Santiago. Né? O Igor Henrique também? Mas praticamente... Não, o Igor Henrique tá em condições. Esse volta. Ele e o Painhussá. O Igor Santiago trouxe já essa informação durante a semana. Tinha essa dúvida do Maia, mas agora o Matheus confirma o Maia fora. Então quem que vai ser o parceiro do Painhussá na zaga? Vai ter que improvisar. Ou vai jogar com o garoto Everton, que não jogou nenhum clássico ainda esse ano. Fez um primeiro jogo diante do Amazonas. Então passa por tudo isso. Eu vejo o Vila mais complicado. Mas essa complicação tem que transformar em querer, em vontade de vencer. Olha a provável escalação do Vila Nova aí na tela, com House no gol, Elias, Painhussá, Everton e Formiga. João Vieira, Igor Henrique, Jamota, André Luiz, Parede e Poveda. Cara, eu não entendo o Luizinho Lopes. Como eu não entendi também o Rafael Lacerda. Ele volta o Poveda e tira o Todinho, Não, por que o João Vieira tá na formação principal do Vila, cara? O Ralf não tá bem. Cara, o Ralf com as 2 pernas lascadas... com íngua. Pra mim, no jogo com dificuldade, ele joga mais que o João Vieira. O Ralf era melhor que o João Vieira de volante. O Ralf era mais segurança de zagueiro que o Everton. Também. Entendeu? Na pior das hipóteses, eu não colocaria o garoto Everton. Eu nem que tivesse que improvisar o Formiga ao lado do Painhussá, que o Formiga canhoto e já fez esse papel de zagueiro. E como lateral, o Formiga tá deixando muito a desejar. Pode contar uma coisa aqui, Tim? O time do Atlético já é melhor que o Vila. O momento do Atlético já é melhor que o do Vila. E o técnico do Vila Nova ainda tá piorando o time. Esse time, volta na tela do canal do YouTube Eduardo Cabral, o Vila está mal escalado para o jogo de amanhã. Mais uma vez o Vila está mal escalado. O João Vieira não está jogando nada, gente. Pode ser que ele arrebente no clássico de amanhã, faça até gol. Mas o momento do João Vieira é horroroso. Ele não está jogando nada. E esse Everton, gente, passa confiança para clássico? Passa, Matheus. Esse Everton? Zagueiro? Não. Improvisa o Ralf, gente. Cria uma situação. Faz alguma coisa. O Vila tá mal escalado, Danilo. Será que o Luizinho tá conseguindo fazer com que os jogadores confiem nele? Sabe? A pergunta é essa. A pergunta é essa, porque André Luiz... Me responde Guilherme uma coisa aqui, Parede, Danilo. Você confiaria em um treinador que tem 8 partidas na Série B e não conquistou nenhuma vitória?
Fala a verdade aqui, olhando nos meus olhos, castanhos, lindos, maravilhosos. Essas bilocas Cuidado. bonitas que eu tenho aqui na Ele cara. tem mais de 8, ué. Quantos jogos ele fez no Paysandu? Ele foi mandado embora há 4 rodadas Não, do eu tenho os Paysandu. números aqui, ó. Ele fez mais de 5 A rodadas última lá. vitória do Luizinho Lopes foi dia 13 de outubro de 2024. Foi quando ele ainda treinava o Vila Nova. Desde então, somou passagens pelos brasileiros, Copa do Brasil. São 15 jogos sem vitória nacional. Pois é, você confere no Nacional. profissional desse? Ele passou no Vila, essa primeira passagem já tem 2 derrotas. No Paysandu, 4 empates e 8 derrotas. E agora no Vila Nova também essas 2, né? Ou seja, não sendo considerado aqui os jogos dos estaduais e regionais. Atenção. Ou seja, o cara a nível nacional não ganha desde outubro. É, aí você tá tirando os jogos do Campeonato Paraense, né? Exatamente. E da também Copa Verde também. E Copa Vai Verde vendo. também. Então, assim, cara, o Vila, pra mim, tá extremamente mal escalado. Tem a escalação do atleta também? Luizinho Põe na tá tela aí num do canal do momento- YouTube. Não, e pra mim amanhã é jogo decisivo pra ele, amigo. Se ele perde o clássico pra equipe do Atlético, um abraço, tchau. Ele será mandado embora. Olha o time do Atlético, é o Paulo Vitor no gol, Juan Teixeira, o Alex Wallace Romão, Maranhão, Haldney e Cauã, o Federico Martins, Caio Dantas, com S, e o Marcelinho. Tá uma beleza a cartela, hein, gente? Paulo Vitor, Juan Teixeira, Alex Wallace Romão, Maranhão, Haldney e Cauã, Federico Martins, Caio Dantas e Marcelinho. O time do Atlético tá melhor escalado. Melhor. Ou não, E time? aí ainda tenho algumas dúvidas aí nessa possível escalação, não discordando, mas se ele vai tirar realmente o Alejo do time. O Alejo nessa escalação vai deixar o Federico Martins, volta o Marcelinho, ótimo. Esse meio campo também, desde o jogo passado contra o Volta Redonda, eu também teria colocado um meia aí, ou o Robert, ou o próprio Shailon, no lugar do próprio garoto Gauan ali, para que tenha uma mobilidade maior. Mas, assim, o Fábio Matias, ele tem uma condição de escalar um time melhor, de escalar o que ele tem de melhor, porque ele tem um elenco todo em mãos, né? O Luizinho ainda tá tendo essa dificuldade de alguns jogadores lesionados e ainda as escolhas do Luizinho não encaixarem, e principalmente, o que o Danilo falou, o que ele vai conseguir extrair de diferente desse elenco pro jogo de amanhã? Eu não mas vejo. dentro disso aí, eu analiso muito o fator clássico. Eu acho que independente da situação, do contexto que vocês estão colocando, que por partes eu concordo, agora um clássico, ingresso barato, o Oba lotado, eu não consigo enxergar o Atlético vencendo a equipe do Vila Nova. Pra mim tem um elenco qualificado, como eu falei lá no começo da temporada, o Atlético tem um elenco sim qualificado. Eu até poderia mudar a minha opinião se o jogo fosse no estádio Antônio Ascioli. Mas lá no Oba, paizinho, é obrigação vencer o Atlético. Como era obrigação vencer o América Mineiro e não venceu. Grande clássico. Como era obrigação vencer outros jogos, também acabou não vencendo. Sendo Matheus, o clássico, ele muda muita coisa. Isso. Mas ele não muda a qualidade de um time do jeito que você tá colocando aqui. Mas aí você tá colocando que o elenco do Vila é ruim. Esse time que vai jogar amanhã tá mal escalado. Mas o Matheus, ele tá Esse apostando, time que Thiago, vai jogar Thiago. amanhã tá o mal Matheus escalado. Essa defesa do Vila é fraca, o primeiro volante do Vila Nova é fraco. Meu amigo, o ataque do Atlético é bom pra O caramba. Matheus tá confiança. apostando na questão da entrega diferente, por ser um clássico. Eu tô entendendo pelo menos por aí, Matheus. Você me sim. corrige. Não, é o Por que ele ser tá um falando. clássico, aí o jogador, um João Vieira, que a gente também... Aí tem ele vai uma jogar diferença. bola, Pode né? ser que ele consiga fazer algo diferente ali em termos Esse de o Everton entrega. vai virar o Valência de Não, 99, é o que né? a gente já viu acontecer em vários clássicos. Nem sempre quem é o favorito, não em clássico, em qualquer outro tipo de jogo, consegue vencer. Porque o clássico ele tem uma conotação diferente. Eu vou dar um exemplo. Tem algo diferente. Mas em termos de favoritismo, pra mim o pequeno favoritismo, por mais que seja um clássico, aí eu entro na questão toda que nós falamos até agora, e principalmente de momento, de equilíbrio, pra mim o Atlético tá um pouquinho à frente. Mas isso não quer dizer que o Atlético vai chegar e vai atropelar o Vila. Vocês já viram que o Igor Henrique só joga clássico? Ele joga tem um muito aproveitamento bem, muito joga bem. bom. Só clássico. Tem um aproveitamento É muito igual, bom. era igual o Tim. Era um trenzinho ou outro, assim, ó, arrebentava. Eu machucava, mas eu fazia uma sequência maior, Olha né? só, Eu jogava 3, 4, aí tinha uma lesãozinha, voltava. Quem tá se apegando ao Vila, que possivelmente pode igualar um jogo com o Atlético, porque o Hugo fez nesses 5 anos, 6 anos de gestão, o Vila aprender a jogar clássicos. Mas não pelo recorte recente com Lacerda e Luizinho. E piorou com o recorte do Luizinho. Por isso que eu vejo que o Atlético chega no melhor momento. Um ataque funcionando, uma defesa que já não toma gols. Eu não vejo o Vila Nova fazendo gols já tem tempo. Fez uns nos últimos 5 jogos. Será que vai fazer uma defesa que já não sofre há 3 jogos? Aqui tem um detalhe, tem um Cuidado, componente eu- fundamental. Eu não sei não, viu? Tem um componente fundamental que eu conto pra vocês agora, em nome das maiores marcas brasileiras. Dentro dessa situação que você tá colocando, Danilo, o único time que apertou o Atlético lá na defesa foi o Atlético Paranaense. O Curitiba não passou perigo, Volta Redonda também não passou perigo.
O Vila, ele não vai ficar dormindo no Nossa, o ponto. Volta Redonda foi Não, pra Volta cima. Redonda, Foi? cuidado. Não, Paulo foi. Vitor fez 2 defesas. Primeiro tempo deu um trabalhinho. Tem um maior, trabalhinho, né? uma pressãozinha básica. Cara, eu vejo assim um leve favoritismo pro Atlético. Cuidado, até porque o momento pressionado. Cuidado você, Danilo. Ah, cuidado é cuidado você, tem que tomar cuidado. Olha, Tem um ponto Se aqui você me que der um vocês... empate, eu acho que eu aposto até que você. Também, né? Também. Vai também. Tem um ponto aqui que vocês não estão se atentando. Eu conto agora em nome das maiores marcas brasileiras. Debate das Feras, oferecimento. Primeira mão, Saga. A maneira mais fácil de você trocar de carro. Primeira mão do Grupo Saga. Soft Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant. Realça sua beleza, viva a sua melhor versão. Mega promoção Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. 3295-2525. Atlanta Contabilidade. Mais tranquilidade para focar no que realmente importa. Atlanta Contabilidade. Pneus Express na estrada, o que importa é segurança e economia. Confiança também. Pneus Express, são mais de 20 anos com linha pesada. De pneus de carga leve e pesada para você, viu? 3272-1881, Pneus Express e Suprema. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Pra gente matar esse bloco aqui, além de tudo isso que o Danilo Dias citou aqui, que eu concordo plenamente com ele, plenamente com ele. Cuidado, Thiago, Ainda é tem isso um aí. ponto psicológico. Exato. O ponto psicológico. Se o Atlético perde a partida amanhã, o Fábio Matias será mandado embora? Será? Não acredito. Se o Vila Nova perde o jogo de amanhã, o Luizinho Lopes fica no Vila até segunda-feira? Eu acho que ele não vê nem a missa aqui na Sagrada Família domingo. Não vê a missa domingo, gente. Ah, Thiago, eu acho que a gente tem que parar de ficar levantando esse assunto de derrubar o Luizinho a cada rodada. Não, mas... Na primeira rodada ele ia cair contra o América, não caiu. Não, Na ninguém falou isso aqui, não. Eu falei. Ah, tá. Depois contra o Amazonas ia cair, não caiu. Então, bicho, vai rompendo, vai passando. Eu acho que ele não aguenta uma derrota amanhã. Acho que ele não aguenta uma derrota amanhã. Engraçado, né? O Luizinho foi uma tomada de decisão muito Errada, acelerada, né, Uma Danilo? velocidade, né? E cometeram um erro, é verdade. Mas agora, 3 jogos, o cara pode cometer um erro de novo se mandar ele embora. Eu acho que estaria cometendo um erro em cima do erro. Não. Não? Não, é a salvação da lavoura. Ah, para, Eu Thiago. vejo que tem que analisar assim, a questão de demissão, ela passa muito, pelo menos na minha visão, o seguinte. Eu vou insistir com o Luizinho, acredito no trabalho dele. Aí o que a diretoria, eu imagino que vai pesar é isso. Eu acredito no trabalho do Luizinho, que ele vai conseguir reverter a situação de fazer o time jogar mais, de trazer os jogadores pro seu lado, ou então eu tenho que reconhecer que deu errado. Pra mim, eu tô mais por esse caminho, de reconhecer que se, claro, o Vila perder o jogo, eu vejo que a situação vai ficando cada vez mais crítica, justamente por isso. O Luizinho não encaixou, ele não encaixou até agora. Tomara que ele consiga encaixar e seja um grande treinador que o Vila Nova tá esperando. Mas com mais uma derrota, eu vejo que vai ficar bem complicada a situação dele, justamente por isso, sabe? Porque vai insistir no Luizinho, mesmo não estando dando certo, mesmo os jogadores não respondendo, ou eu já paro por aqui e tento algo diferente. Então, eu vejo muito por esse caminho aí, essa situação de possível troca se o Vila perder. Você acha 2-7. Mas rapidinho, antes de você falar, Thiago, essa possível troca é porque o próximo jogo do Vila é lá em Ponta Grossa? Não, é contra o Ferroviário. A Ferroviária na Fonte Luminosa, né? Cara, é um jogo acessível pro Vila. E sim, eu penso que se chegar lá... Pra mim, o jogo mais acessível que o Vila teve até agora, fora de casa, foi o Amazonas. E não deu conta. Foi o Amazonas. Na rodada passada, o time do Amazonas, com todo respeito, muito limitado. O Vila saiu à frente. Saiu. O Vila saiu à frente. Tinha um jogo assim... todo pra Praticamente ele, nas e o mãos. Vila fez um jogo, principalmente um segundo tempo, muito E o que ruim. me chama mais a estranheza é que no primeiro jogo do Luizinho aqui, jogadores no pós-jogo expuseram situações que com o Lacerda não tinha. Eu nunca tinha visto Eu também não. treinador chegar no clube, Chegar fazer no um clube. jogo e já ter E os caras jogadores tendo reclamações Já ter oposição, diretas. né? Os caras falaram diretamente. Aquele diretamente. Cuidado. presidente da República que nem assume já tem oposição contra ele. Tem pedido de impeachment. É a mesma do coisa, vai, Congresso. do vice-presidente chegar no microfone e falar, o presidente assumiu agora aí, ele tem que saber que futebol é simples. Opa, o cara falou isso, o André Luiz, velho. Aí de repente vem outro no microfone e fala mais coisa ainda. Cuidado, não sei não, viu? Será que o grupo tá contra ele já?